Saudações jurídicas, sou Francisco Egito, anfitrião do programa Ação Jurídica. E hoje nós estamos no 20º episódio do podcast Ação Jurídica. Nosso tema será Advocacia Dativa, a ponte entre o cidadão e o direito. E eu estou aqui com dois amigos muito queridos, grande Sérgio Fernandes, doutora Patrícia Pacheco, e vou apresentá-los a vocês. Tá? Patrícia Pacheco é advogada com 15 anos de experiência, especialista em direito de família e com ampla atuação em tribunais de segunda instância. Possui sólida expertise em sustentação oral, conselheira da OAB-RJ e presidente da Comissão de Desenvolvimento da Advocacia Dativa da OAB-RJ. Estou com Sérgio Fernandes, querido amigo, pós-graduado em Responsabilidade Civil e Direito do Consumidor pela EMERGE. Ele é pós-graduado em Direito Processual Civil pela UF, pós-graduando em Direito Processual Civil pela EMERGE, presidente da Comissão de Direito Penal das Fraudes Bancárias da ANACRIM e vice-presidente da Comissão para Desenvolvimento da Advocacia Dativa da OAB. Vou fazer uma introdução aqui sobre o tema, perguntar para os nossos convidados, né, uma visão panorâmica sobre o que nós teremos hoje no programa. Depois eu anuncio nossos patrocinadores que possibilitam, né, o nosso programa estar aqui acontecendo. Doutora Patrícia, doutor Sérgio, expliquem para o nosso público, aqueles que nos assistem, né, o que é a advocacia dativa, né, como funciona, assim, apresenta de maneira geral esse projeto para que todos possam conhecer um pouquinho, depois a gente vai trabalhando parte a parte aí dele. Claro. Inicialmente é uma honra ser convidada para esse programa, um amigo aqui de longa data, doutor Francisco, e um parceiro aqui nesse projeto da Advocacia Dativa. A Comissão de Desenvolvimento da Advocacia Dativa traz esse projeto, que é idealizado pela doutora Ana Tereza Basílio, que tem um carinho muito grande por esse projeto, porque é capaz de trazer, de ampliar o acesso à justiça para a população hipossuficiente, ao mesmo tempo que amplia oportunidades de trabalho para a advocacia. Não é isso, meu amigo? Exatamente. É um projeto que nos orgulha muito. Eu tive com a doutora Ana Tereza há um tempo e conversando com ela sobre a AB, sobre de que forma a gente podia ajudar, né? Porque a gente pensa realmente no advogado, no coletivo. E ela perguntou, doutor Sérgio, eu tenho um desafio aí, não sei se vai lhe interessar. E aí ela começou a falar da advocacia dativa, começou a falar, de pronto, eu falei assim, olha, eu aceito, tá? Então, você vai estar na vice-presidência com uma advogada amiga e muito competente, a doutora Patrícia. Até então não conhecia a doutora Patrícia, depois que eu conheci, a gente vê Foi que um grande encontro. essa doçura de pessoa. Vulgo motor da 57ª, né? Ela que agitava lá Não, a barra com da certeza, Tijuca. né? É um dinamismo que realmente contagia. Contagia todo o grupo, toda a equipe, e não poderia ser melhor. Explica assim pra gente, né? Porque existe. Eu não sou familiarizado, e creio que parte do público também não, né? O que é a advocacia dativa, né? E o que o projeto ele proporciona? Fala-se muito em atender o advogado, mas pelo que a gente já conversou, atende também a sociedade. Aí eu penso no papel de outras instituições, no papel da ordem. Como é que funciona isso? Sim, nesse projeto é através de uma parceria com os municípios do estado do Rio. Então, o município ele vai remunerar o advogado da ativa. Tem todo um trâmite que a gente vai conversando durante o programa. Então, o município vai remunerar o advogado da ativa para poder prestar essa assessoria jurídica para o município que tem uma renda limitada. Então, até um ponto importante que, de forma alguma, esse projeto limita a atuação do advogado. É até um detalhe bastante relevante. Não, de forma alguma, tem questões que atrelam ao êxito. Por exemplo, a advocacia trabalhista, a advocacia previdenciária, do consumidor, porque não é para limitar a atuação da advocacia, é para aumentar. Então, esse munícipe que vai pedir, se socorrer ao trabalho da advocacia dativa, ele é uma pessoa que não seria cliente, porque ele não teria capacidade financeira de arcar com os honorários advocatícios. Então, na verdade, nós estamos ampliando o acesso
a advocacia, a inclusão, né, garantia de direitos e oportunizando trabalho para advogados que talvez não tivessem, né, a chance de trabalhar. Olha a beleza do projeto, né, a grandeza do projeto. Isso, então, eu queria destacar esse ponto bem importante, né? A Patrícia, ela já discorreu sobre o início, como é que é, de que forma o munícipe ele terá vantagem. Temos que falar também sobre o advogado, sobre concorrência. Vamos falar sobre isso. Tirando por mim, né? Eu sou uma prova viva, advogo há mais de 20 anos, e no início da advocacia, da minha advocacia, foi bem complicado. Eu tinha um escritório montado. Dá vontade de falar assim, início, meio e fim, né? Que a gente acha que só no começo era difícil. Pois é, exatamente. As dificuldades só mudam. Só muda. Só mudam de roupagem. Mas o início foi bem complicado. Por quê? O advogado, como um médico, como alguns outros profissionais, ele tem que ser de extrema confiança. Né? Você está entregando a sua vida ali na mão do advogado. Aquela procuração tem uma força muito grande. E até você ser conhecido... Os bens principais, né? Patrimônio, sim, liberdade, isso, família. Saúde. A escala de Maslow, né? A gente Família. vê aí. Então, é bem complicado. E aí, no início, eu pensei, eu estava no escritório, né? Entrava um cliente ou outro, uma indicação ou outra. O que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer para startar que as despesas não param? E aí me surgiu a ideia, meu escritório está lá até hoje, né, ampliou, né, mudei de andar, a coisa cresceu, graças a Deus, e ampliou. Mas a ideia que eu tive foi, pô, se Niterói é uma cidade, em alguns momentos, dormitório, né? Então, tem muita força de trabalho que vai para o Rio. E essa força de trabalho que vai para o Rio de Janeiro trabalhar, quando ela precisa de advogado, como é que ela faz? Ela está lá no Rio. Como é que ela vai ter o advogado aqui? Então, eu fiz um diferencial. Eu comecei a trabalhar até 10 horas da noite. Tá? Então, quando eles vinham do trabalho, chegavam no Rio do trabalho, não, eu queria marcar, só chego 6h30. Não, vamos marcar para 8 horas. E aí, dessa forma, a gente foi ampliando. Isso aí foi uma das estratégias que eu tive, porque senão ia ser bem complicado. Mas tem colegas que não conseguem fazer isso. Não conseguem, de repente, deslanchar e, muitas das vezes, eles desistem da profissão. Muitas vezes por insegurança, por falta de prática e também por essa questão de clientes. Realmente ter cliente na advocacia é uma reclamação e, de fato, aqueles que estão entrando hoje na jovem advocacia, eles têm muita dificuldade de se direcionar, de ter uma área de atuação específica, de conseguir abrir um escritório, de conseguir ter a clientela, como começar. Eu fiz uma entrega de carteira outro dia na OAB do Mérida, a conversa foi essa mesmo, assim, realmente, o início é muito difícil, principalmente por esse fator, né? Eu acho que aí talvez um projeto que imagino que vai beneficiar muito, né, as classes menos favorecidas e o interior também. Acredito que o interior seja em algumas regiões, algumas localidades pouco favorecido em termos de estrutura, de advocacia. Eu vejo com bons olhos esse projeto, estou muito feliz, né? Esse projeto é muito completo porque ele abrange benefícios para diversos setores. E em relação à jovem advocacia, só um detalhe que não é um projeto exclusivo para jovens advogados. Mas a gente sabe, assim como o Dr. Sérgio falou, ele acaba sendo uma oportunidade para muitos começos. E mais, começo com suporte. A partir do momento que o advogado ele recebe a sua carteira, ele está apto a advogar. Então, ele já responde eticamente, né? Sim, isso é bem importante perante ressaltar. a sociedade por todos os seus atos como advogado. Porém, na comissão, o nosso objetivo é caminhar lado a lado. Então, esse advogado da ativa, que porventura venha ter os seus primeiros processos, seus primeiros desafios, ele terá, sem dúvida, todo o apoio e suporte da comissão como equipe preparada para dar esse suporte e segurar a mão nesses primeiros desafios na advocacia. Exatamente. Porque, voltando um pouquinho no tema que eu estava falando, aí o advogado ele começa, porque realmente, Francisco, é muito complicado. Você tem que ser captador de clientes, você tem que ser organizador do escritório, você tem que ter
relacionamento bom nos tribunais. Então você tem que fazer isso tudo ao mesmo tempo, só fazendo desta forma que você consegue. Mas as pessoas não Quem é conseguem. completo, não mais sem ter formação? Quem Não entende não tem, que a de faculdade, gestão, infelizmente, empreendedorismo, Isso. parte comercial, marketing, relacionamento interpessoal, ainda tem que ter a parte técnica diferenciada para atuar. É complicado. Ainda mais agora de que fato. as coisas mudaram. O marketing mudou, né? Sim. O marketing mudou muito. Então, a advocacia dativa, para os advogados iniciantes, quer dizer, não só para os iniciantes, ela vem exatamente cobrir essa lacuna. Ela vem exatamente levar o advogado a ter uma renda, levar o advogado a estar praticando cada vez mais a advocacia. Bem interessante. Como é que surgiu esse projeto da advocacia dativa nos municípios do Rio de Janeiro? Uma iniciativa da doutora Ana Tereza Basílio. Inclusive, até aproveitar toda a oportunidade que eu tenho de exaltá-la no seu olhar visionário e ativo, e de realmente querer fazer a diferença na cadeira que ela sentou. Então, uma mulher que merece estar onde está, e não só por esse projeto, eu digo de uma maneira ampla, tudo que ela tem feito para a advocacia de forma positiva e transformadora. E esse projeto é uma dessas ações que a doutora Ana idealizou, e nós estamos aqui na missão de expandir e levá-lo para os municípios. Né? Já tivemos em diversos municípios apresentando, não é um projeto da noite para o dia, tem um amadurecimento. Uma construção, né? É Diálogo uma com outras construção. instituições. Exatamente, é toda uma construção. E quando o doutor mencionou a questão dos municípios menores, acredito que o projeto será ainda de maior relevância, porque muitas vezes o defensor não pode defender os dois lados, e é um município pequeno, e aquela parte precisa ir para outro município para ter o atendimento. Que dificulta e inviabiliza o acesso ao judiciário. Né? E inviabiliza. E aí, vamos acrescentar mais o seguinte: infelizmente, né? Infelizmente, por uma questão organizacional, a defensoria não atua preponderantemente na fase da delegacia, no momento da investigação. Então, vamos lá. O que aconteceria, que a gente já viu vários casos aí, daqueles reconhecimentos, um exemplo só, aqueles reconhecimento por foto, mas aquele reconhecimento que a pessoa que foi acusada, ela foi acusada de forma injusta. A gente já tivemos vários casos aqui no estado, e em Niterói tivemos alguns também. E aí ela é hipossuficiente. Como é que ela se defenderia? Ela contrataria um advogado? Não. Teria que ser a defensoria pública. Então, infelizmente, ia ter que passar aquele momento todo do inquérito, da investigação, para depois a defensoria assumir. Naquele momento da prisão em flagrante, enfim, a defensoria não teria abarcado isso. Olha que interessante. Qual a diferença da comissão da advocacia dativa que já existe? Não, a comissão na seccional que existe é essa comissão de desenvolvimento da advocacia dativa para esse projeto. O que diferencia é a advocacia dativa que existe nos tribunais, que é aquele famoso, quando estou precisando de um advogado e o juiz nomeia. Colegas, né, chamam o doutor, vem para... bem assim, passar no corredor... Exatamente. A diferença principal é que esse projeto é um projeto em parceria com o município, e aí esse advogado ele vai ser remunerado pelo município para prestar essa assessoria para o jurisdicionado. E os honorários desse advogado serão estabelecidos juntamente ao presidente da OAB do local, junto com a OAB seccional e, obviamente, com a prefeitura, de acordo com a realidade de cada local. Não são honorários de forma alguma que serão usados como base a nossa tabela da OAB, que já conhecida pelos advogados. Por quê? É um trabalho social. É um trabalho social para a população e um trabalho para o que o advogado exerce, alguns para contribuir, outros para ter suas primeiras experiências, como eu já disse, tendo o suporte da comissão, mas não é mas não é com os valores de honorário estabelecido na tabela. Entendi. Quais as situações o advogado dativo irá atuar?
Com relação a isso, depois vou passar para a Patrícia. Em tese, o advogado dativo ele poderia atuar em todas as áreas, todos os ramos. Porém, não existe objetivo em criar uma concorrência com o advogado militante. Então, está tendo um cuidado com isso. E aí, existem alguns ramos, alguns atos, alguns ilícitos que são cometidos e atingem diretamente a população hipossuficiente. Por que atinge? Porque é complicado delas contratarem um advogado. Vamos dar um exemplo. No caso de violência doméstica, como é que ficaria? Então, a advocacia dativa, ela pega essa vítima do fato e vai atendendo ela de forma completa e plena, tá? Ação de alimentos, por exemplo, regulamentação de visitas, são ações que são custosas, se você for procurar um advogado particular, e a advocacia dativa, ela entraria nesses tipos de ação, e não concorrendo, né? Essa foi a preocupação, não concorrendo com o advogado militante. Exatamente. Nenhum assistido, né, da advocacia dativa seria um potencial cliente para um colega. Nem para a gente, né? Nem para um advogado. Então, nas nossas conversas com as prefeituras, nós temos visto que a maior necessidade está na questão de violência doméstica. Tem sido uma luta muito grande nos municípios, o número assustador de violência doméstica. Então, no sentido de apoiar a vítima. Então, assim, violência doméstica, não adianta você dar o suporte da violência da pessoa que está sendo agredida e muitas vezes tendo que conviver com o agressor por falta de recursos e não dar a essa mulher a ação de alimentos para que ela possa pedir pensão, para que ela possa ser abraçada de fato. Então, dentro dos municípios visitados, o maior interesse está em violência doméstica. Alguns, inclusive, optaram em começar o projeto somente com violência doméstica. Que interessante. Eu ia perguntar, de fato, se algum município já começou a trabalhar junto com vocês mais ativamente, se depende de alguma regulamentação, depende do município, né? Porque vai dispor sobre dispêndio de recursos para a contratação dos advogados. Vocês querem falar alguma coisa a respeito disso? Exatamente. Algum município já está mais avançado? A Patrícia vai falar vou deixar o município para você falar. Uhum. Como é que funciona a advocacia dativa? É a prefeitura que fica responsável pelo repasse, pelo pagamento dos honorários. E aí, qual é a tramitação? A tramitação é uma parceria com um vereador ou com um prefeito, expondo o que seria a advocacia dativa. A partir dali, ser criado um projeto de lei, esse projeto de lei aprovado na Câmara dos Vereadores, para daí funcionar, para daí a coisa seguir. Aí do município... Em Maricá, até mandar um abraço, né, para o ex-presidente da OAB de Maricá, doutor Eduardo, que foi um grande incentivador desse projeto, né? Foi o primeiro que abraçou o projeto da doutora Ana Tereza, antes mesmo de eu estar como presidente. E em Maricá, esse projeto já foi aprovado e atualmente eles estão organizando todo o operacional para iniciar os trabalhos. Então, meu grande beijo para o Dudu, que realmente está nos inspirando a dar continuidade. Nos outros municípios, já visitei vários municípios, inclusive do Niterói, Barra do Piraí, Vassouras. Já fui em alguns municípios, estou agora com uma renovação da agenda para visitar outros. E nós estamos nessas tratativas, amadurecendo o projeto para que venha para o próximo passo de implementação. Muito bacana. Como é que são as etapas para materializar esse projeto junto à prefeitura? O que é necessário fazer? Porque a gente, às vezes, quer realizar alguma coisa, mas precisa lembrar que depende de estruturar isso junto às instituições, né? Existe toda uma burocracia, um aparato normativo. Tem umas especificidades de cada prefeitura, né? Inicialmente, a gente precisa do projeto de lei, né? E sempre uma parceria, até lembrando aqui de todos os presidentes
de subseção que têm sido grandes parceiros até para alcançar essa aproximação com as prefeituras, porque quem vive ali, quem atua na região é quem conhece né, as peculiaridades do local, inclusive O papel da as ordem, né? maiores... Dialogar com a os presidentes sociedade, dialogar com da o seccional, dialogar com o não, judiciário, incentivar, né? A ordem está civil da sociedade. Né? Democratizar cada vez mais o acesso à justiça, né? Exatamente. Democratizar o acesso à justiça, é verdade. Exato. Cada vez E mais. os presidentes das subseções, eles são grandes aliados nessa conversa. Então, após a confecção desse projeto de lei, com todo o trâmite normal, né, de uma legislação, aprovação, depois, em seguida, o convênio do município com a OAB, e, em seguida, a gente vai abrir a parte dos advogados se inscreverem, o edital, a abertura do edital para que os advogados interessados possam manifestar seu interesse em participar do projeto. E aí vai ser por região, tipo, o advogado interessado no Sul Fluminense, Sim. é mais ou menos Exato, assim, né? Vamos É exatamente. necessário que ele seja um advogado residente pelo período mínimo de 2 anos daquele município, do local onde ele atua como advogado. Que esse é o objetivo, né? Esse objetivo são os advogados daquele município, né? Que conhece a realidade, que vão poder atender. Exatamente. E estão ali no município. Até para ver as necessidades reais daquele município, para colaborar também com valores de honorário que sejam justos e também possíveis dentro da realidade financeira daquela prefeitura. Então, é um trabalho em equipe. É um trabalho realmente multidisciplinar. Sim. Falando em equipe, a ordem ela entra. Você falou que a comissão vai dar um acolhimento, um suporte. Que tipo de fiscalização, suporte a OAB poderá dar para esses advogados que forem credenciados? O que vocês têm de escopo? O que a diretoria já pensa com relação a isso? Sim, o que nós temos na comissão como um projeto para colocar em prática quando estivermos na fase de execução é o suporte. Por quê? O advogado, ele recebe a carteira dele, ele está apto a advogar. Todos nós que recebemos a nossa carteira, nós já respondemos pelos nossos atos como advogado. A comissão, ela vai trazer o suporte e, obviamente, violência doméstica, por exemplo, que é um dos assuntos que mais procurados e mais desejados por todas as prefeituras, esse olhar em relação à necessidade do tema violência doméstica, nós vamos, à medida, fornecendo preparo através de cursos de treinamento, sempre em parceria com a ESA e com as comissões com o assunto correlato. E a OAB é bem importante porque ela exerce um controle, né? Ela exerce um controle ali nas atividades do advogado Fiscaliza o dativo. exercício profissional. Exatamente, né? De tempos em tempos, uma avaliação, feedbacks. Exatamente. Um canal aberto aos assistidos, né? Para que eles relatem como é que foi. E um acompanhamento também no transcorrer do processo. Nós falamos muito aqui sobre violência doméstica. Mas, Francisco, uma ação de violência doméstica não parece, não, mas é uma ação muito complexa. Ela demanda um tempo muito grande, idas no Ministério Público, idas na delegacia, análise de provas, entendeu? Então é bem... E nas cidades pequenas, em que todo mundo se conhece, eu creio que a efetividade vai ser muito maior. Interessante mesmo. Quais são os impactos para a população, a advocacia de um modo em geral? A gente já chegou a falar, né, assim, que vai ter um alcance social, né? Sim, eu estou muito positiva, muito otimista com esse projeto. Eu acredito muito que ele vai trazer um grande valor para a sociedade, um grande auxílio, que é uma mão estendida, que vai ajudar muitas pessoas que precisam, ao passo que os advogados estarão ainda mais preparados e aptos, porque eles não estarão sozinhos, né? No nosso escopo da comissão, nós temos, como o Sérgio comentou, essa questão das avaliações, que eu tinha esquecido. Nós temos um grupo de trabalho somente para as avaliações, que é para acompanhar os advogados atuantes e ter sempre feedback das pessoas que vão receber o serviço, não para conferir, mas para dar o suporte, principalmente o contato com os advogados
da ativa. E esse grupo de trabalho em relação à qualificação, que é um elo, né, da comissão com a ESA, com as comissões temáticas, para que a gente possa desenvolver realmente um trabalho da advocacia da ativa de qualidade, eficiência e que faça diferença na vida da população e da advocacia. É uma responsabilidade muito grande do advogado. Nós que somos militantes, sabemos que as peças mais importantes são a petição inicial e a contestação. Né? Se você for mal em qualquer uma dessas duas, isso aí vai acompanhar até o final do processo. Então, isso é bem importante, estarmos em cima mentorando. Você acredita que o projeto venha colaborar diminuindo a sobrecarga do sistema de justiça e que efetivamente traga a promoção do desenvolvimento da cidadania? Sim, acredito, em grande escala, acredito. Nós estamos ainda engateando, nós estamos iniciando e implementando uma sementinha, plantando uma sementinha, implementando um sonho que é muito próximo da realidade, porque basta a gente disseminar essa ideia de que a advocacia da ativa é para somar, é um trabalho suplementar. Nós admiramos Sim, muito. É bem importante, Exatamente. Né? Nós admiramos muito suplementar o trabalho da Defensoria Pública, que de certeza. longe isso é alguma coisa para concorrer, de forma alguma. Nós queremos suplementar, somar e contribuir para uma sociedade com mais acesso à justiça e para uma advocacia mais preparada e com maiores oportunidades de trabalho. Eu sempre pensei o seguinte, lá atrás, eu não vou falar, já vou entregar aqui a minha idade, lá atrás eu me lembro que nós tínhamos aula de OSPB, tá? Nossa, E moral e cívica. Tá voltando no tempo. Muito tempo. Não, é da minha época. Estudos sociais. Você lembra, na época, é OSPB e moral e cívica. Foi bem importante, eu guardei algumas informações ali. Então, eu sempre pensei essa complexidade que tem o direito, os códigos, e você tem que estudar 5 anos para você ser inserido naquilo, né? Você lembra? Os primeiros anos de advocacia, quais são as matérias? São matérias mais filosóficas. Por quê? Para preparar o seu cérebro para desconstruir aquele pensamento nas exatas que a gente tinha. Eles preparam por 1 ano e meio, depois entram na matéria em si. Então, eu sempre pensei que seria muito importante, a nível de 2º grau, ter uma matéria obrigatória, noções básicas de direito, para as pessoas a população deixar de confundir muita coisa, elas enxergarem o direito que elas têm e que não exercem muitas vezes. E ficam alguns mitos populares que o pessoal não avança, explicar essas questões. Então, a advocacia da ativa também, em alguns municípios, ela pode informar a sociedade os seus direitos. Muito bom. Sem caráter de estar incentivando o litígio, hein? Quero deixar bem claro aí. Eu perguntaria como o projeto pode incentivar o papel social da advocacia nos municípios. E aí eu já pego alguns recortes que vocês colocaram. Diálogo das subseções com o legislativo local, né? Isso seria talvez uma forma. A inclusão de pessoas que talvez não pudessem ser atendidas pela advocacia privada, talvez nem pela Defensoria Pública, né? Já que é um projeto que corre de forma suplementar também, né? E nessa linha, mas de que forma que a gente consegue fortalecer o papel social da advocacia nos municípios? Também dando destaque para a atuação do advogado como o último bastião, né, da justiça, alguém que a pessoa tenha que recorrer, né? Sim, acredito que com presença ativa, os advogados, através das subseções, possibilitar também encontros através de palestras informativas sobre prevenção, principalmente sobre a questão da violência doméstica, como é o reconhecimento, né, você se reconhecer como vítima para conseguir agir. Eu acho que toda uma forma social da advocacia presente, né, as subseções fazem um trabalho excepcional de se mostrarem presente. Agora, através da advocacia da ativa, você consegue ampliar
esse trabalho, porque muito além de informação, essas pessoas terão um suporte ativo, terão um advogado. Sim. Olha, nós vimos aí, de um modo geral, muito se critica, né, a OAB, e eu não falo da nossa seccional, né, muito se critica o sistema OAB e CFOAB em tudo que é lugar. Até porque se espera muito da advocacia também, né? E onde você tem relação social, onde você tem troca, onde você tem produção, onde você tem relação política, você tem advogado. Então, talvez por isso, né, se espere tanto da advocacia. Mas um ponto positivo que eu tenho para trazer é, onde eu vou, tanto no estado do Rio de Janeiro, quanto em outros estados, quando você vê o AB, acho que para nós tem esse peso adicional, né? Você sente ali que tem Estado, tem democracia, tem lei, tem sociedade, tem acolhimento para quem é advogado, se sente fazendo parte da sua casa. Eu rodei algumas subseções do Rio, quando eu chegava, às vezes, em lugares menos favorecidos, né? Lugares mais simples, na hora que você vê Se ali identifica, né? tribunal, delegacia de polícia, prefeitura e OAB, né? Você, Sim, poxa, eu sim. tô aqui, né? Um bastião Acolhido. da cidadania, né? A OAB, então, por mais simples que seja, o local, você chega ali, tem um auditório, o presidente está ali, a diretoria está ali atuando, tem o seu café, te recebe muito bem, né? Conversam, vejo os advogados participando. Isso realmente é muito interessante. Eu acho que é um projeto que fortalece ainda mais o papel institucional da ordem, né? Sim, Mostra sim. que a OAB tem um papel social, que a OAB não é só para o advogado. A OAB sendo para a sociedade, ao mesmo tempo ela reforça Sim, o papel sim. do advogado. Claro que o projeto da advocacia nativa, como vocês mostram, vai abrir espaço para alguns advogados que talvez não pudessem atuar, então é mais uma frente de trabalho, e para partes que jurisdicionados, né, para munícipes, dependendo, né, do contexto, que talvez nem pudessem ter acesso ao judiciário ou ter uma assistência jurídica. E ali eles passam a ter, né? Acho que esse papel é importante, mas reforça bastante essa tríade, né? O AB enquanto instituição, o advogado enquanto profissão, e a sociedade civil organizada, e o atendimento, o acolhimento, a defesa, Sim. defesa dos direitos. Vamos falar de uma parte interessante. Honorários. Como é que funciona? Quais são as questões? A gente escutou um pouquinho falar que vai tentar fazer uns ajustes de acordo com as possibilidades locais, Sim, sim, também não sim, sim. sobrecarregar as prefeituras, mas ao mesmo tempo para poder prestigiar o advogado que está ali trabalhando. Fala um pouco para a gente aí dessa parte aí que é interessante. É exatamente isso. O ajuste é feito junto com o presidente local da subseção da OAB, com o município, com a OAB seccional, para se chegar numa tabela. Então, é feita uma tabela de honorários específica para o projeto, para aquele município, para que seja um valor justo e possível, né? Para que valha o trabalho Uhum. do colega advogado, mas que também seja viável para a prefeitura que vai estar remunerando esse serviço. Isso é importante. E também é importante ressaltar que o advogado, vamos usar essa expressão do CPC, o advogado ele fica prevento no processo. Prevento como? Digamos que um advogado iniciou um processo de violência doméstica. E aí aquele processo de violência doméstica, ele pode estender para uma ação de regulamentação de visitas, uma ação de alimentos. Então, esse mesmo advogado, ele continua no processo, continua atendendo a família, para continuar com aquela identidade do processo. Sim. Eu vejo um lado positivo, né? Vou até fazer um paralelo com uma outra área. Eu acho que além da remuneração, e aí existe, né, um preço no trabalho, mas existe um valor que não está no preço. Gente que leciona, que palestra, às vezes você roda um local ou outro e você recebe ali um abraço, a pessoa tira uma foto contigo, É, agradece. Eu já tive em turma, assim, um pouco triste, né? Poxa, você fica pensando, é tão difícil montar uma turma, a remuneração, né, não é como a gente gostaria ou esperaria, trabalhar com educação é difícil e tal, e aí você recebe, às vezes, um retorno de uma pessoa, poxa, você ajudou a mudar minha vida, eu estou aqui estudando, estou vendo perspectivas, né? Assisti uma palestra, eu já tive um caso de uma pessoa, eu era corretora de imóveis, comecei a estudar, assistir as palestras de direito imobiliário, fiquei feliz que eu comecei a entender, sim, e sim, aí sim. depois eu quis fazer a faculdade de direito, e, enfim, assim, coisas desse ponto a gente tem esse retorno. Então penso que o valor que o advogado
advogado receba também, de poder estar Sim, atendendo sim, uma sem família, dúvida. ajudando. A minha mãe, ela foi pro interior do estado, já na divisa com Minas Gerais, já em Minas Gerais, na divisa com o Rio, na verdade, trabalhar como odontóloga. Então ela tinha muito isso. Ela falava, olha, o pessoal do interior, ele tinha muito carinho, assim, né, por você poder ser um dentista ali da prefeitura, tá atendendo as pessoas com atenção, com amor. E aí recebia, às vezes, presente. O pessoal levava lá uma galinha, Ah, é. levava uma carta, É de levava, fazia uma praxe. comida. Então você fala, olha, eu sei que a pessoa estava entregando o que ela tinha, assim, Sim. de torno de gratidão, e aquilo não tinha valor. Eu acho que esse é um ponto. A advocacia vai poder estar cumprindo ali um. É, Isso a na gente verdade, o advogado vive. tem esse papel, né? Isso a Tem gente esse vive até papel. na advocacia Sim, privada, né? Porque muitas vezes não é só a remuneração que você recebe de honorários, mas quantas vezes eu que advogo em família da cliente ou cliente falar, doutor, olha o que você fez, assim, muito obrigada, esse abraço, porque você muda uma história. Então, isso da advocacia ativa ainda é ampliado, porque são pessoas que não teriam um advogado particular para poder dar esse suporte nessas questões. Isso não tem preço, esse reconhecimento. É o que a gente espera, né, é o que Sérgio? a gente espera É o que realmente. a gente espera. E é muito interessante quando a gente consegue realmente brigar com sanção, né? Imagina só, você advogando contra um grande conglomerado, contra um grande banco que você não teria, você como advogado não teria acesso, o cliente também não teria acesso, e aí você consegue, através do judiciário, fazer que um corpo jurídico dele todo, de São Paulo, do Rio, de qualquer lugar, venha aqui para discutir aquele ilícito. O advogado ele consegue fazer isso e o munícipe não conseguiria. Então, realmente é bem, bem importante, bem satisfatório. Só quem sabe a importância do advogado é quando aquela pessoa que precisou um dia de alguém para lhe defender e teve um socorro. Sim, De vez em quando tem uma questão imobiliária, alguma coisa mais complexa, e eu penso assim, pô, vou chamar um amigo meu aqui para discutir comigo. Eu chamo, você sabe quem é, né? Que é da sua subseção, e ligo para ele, Um e a gente grande troca amigo, uma também ligo para ideia, ele. e aí ele ajuda. Às vezes tem algum problema, eu falo, amigo, dá uma olhada nisso aí, enfim. Então é importante você ter mesmo sendo advogado, você ter um advogado para poder te defender. Imagina uma pessoa que não conhece de direito, está desamparada ali, né? Que ela consegue ter o advogado como bastião aí na defesa, né, dos seus direitos, né, no acolhimento, realmente é uma questão bem, bem interessante. Nós vimos aqui que a tabela ela não vai ser unificada, ela vai ser ajustada, né, conforme o município, a Isso, região, né? unificada naquele município. Ela é específica para cada município. É lógico que municípios parecidos a gente vai tomando por base e tentando sim. repetir aquilo que está dando certo. Esse é o objetivo agora no decorrer. Nós estamos ainda na fase de apresentação do projeto, né? E qualquer projeto em que a prefeitura ela, ela proponha ou ela desenvolva, no final tem que ter um impacto social. Né? E a advocacia ativa já tem um impacto social direto, é né? um, é É um um impacto direto, vai impactar os munícipes diretamente. A política pública ela é medida pelo resultado que ela tem no sentido de atender a população, Exatamente. de resolver problemas, de melhorar nível de bem-estar, né? Isso é interessante. Eu queria que vocês sintetizassem aí, né, ou estendessem um pouco mais alguns pontos do papel da ordem, né, nesse projeto e decisão do STF que trouxe segurança jurídica para a advocacia dativa em relação à Bem, constitucionalidade. Falar sobre verdade, esses muito pontos aí. importante. A questão da decisão tem a DPF 279, que demonstrou, que solidificou a constitucionalidade do município dele oferecer acesso à justiça, assistência jurídica para a população do município. Então, isso foi consolidado para que todos os municípios fiquem tranquilos em relação à é, constitucionalidade desse projeto. é, O que se discute ali? Se o município seria parte legítima para oferecer, custear esse exatamente. serviço, né, já que não faria parte da sua estrutura, né? Exatamente. A Interessante. controvérsia ela girava nisso. E todo projeto de lei, quando tramita na Câmara Municipal, né, um dos pontos, né, a Comissão de Constituição e Justiça, em que eles batem, que eles vão olhar, antes de olhar a estrutura, é a constitucionalidade. Isso é o ponto primordial para eles continuarem avançando. Então, existe a segurança dos municípios que querem aderir. No âmbito
organizacional, no âmbito político, né? Como é que a ordem tem trabalhado, além de incentivar, além de criar a comissão, qual a visão institucional da ordem? Porque, assim, são várias peculiaridades, são vários municípios para lidar, temos aí outros atores também que oferecem, tem papel muito semelhante. Como é que a coisa tem sido... Sim, é um trabalho de equipe, em conjunto com os presidentes da subseção, um trabalho em conjunto para que possa direcionar toda essa parte de introdutória, de conversa com os municípios, até a implementação e acompanhamento. O objetivo da ordem é levar oportunidade de trabalho aos advogados e acesso à justiça Isso. à população, em conjunto com todos os envolvidos. É um trabalho que não é da comissão, nós somos só uma ponte de fazer a roda girar, mas precisando sempre de todos os envolvidos. Sim, e o importante também destacar, né, o papel importante dessa gestão na figura da doutora Ana Tereza Basílio, Exatamente. que muito corajosamente, com ímpeto, dentre outras questões, dentre outras que a gente sabe por aí, o reforço da advocacia dativa. Ela pensa realmente muito nos advogados que estão começando, nas dificuldades dos advogados que estão começando. Haja vista a mentoria, né? A mentoria que foi criada lá, que realmente não existe Sabe um paralelo. eu tenho visto, né? E aí eu falo nos conselhos em geral, mas eu acho que ninguém como a ordem consegue fazer isso, até porque a ordem, ela está onde a sociedade está. Sabe, eu Sim, vejo assim, arquiteto, engenheiro, né, sua importância, sua relevância, sua grandeza para a sociedade, corretores de imóveis, que é outro conselho que eu faço parte, enfim. Mas a ordem, ela está muito além disso, porque em qualquer relação social, em qualquer órgão executivo, legislativo, judiciário, associação, enfim, meio ambiente, tudo existe o papel do advogado. É essencial a justiça, é essencial a democracia, né? Então a ordem tem braços, né, para todos os lados. Mas o que eu vejo é que os conselhos profissionais, de um modo geral, e a ordem, de um modo muito especial, eles avocaram para si competências e atribuições que não estão previstas originalmente lá no artigo 21 ou 22 da Constituição, né? Que os conselhos profissionais, inicialmente, eles fiscalizam o exercício das profissões regulamentadas. Temos aí 7 mil e poucas profissões, né, catalogadas, e nesse universo só 70 são regulamentadas. Francisco, ressaltando que a advocacia é a única que está prevista, salvo engano, no artigo 33 da Constituição. Salvo engano, é a única profissão regulamentada em que tem um artigo... Previsão expressa dentro da Constituição, né? Organicamente faz parte da estrutura política administrativa do Estado de Direito, isso, dada a sua relevância. Então, o que eu vejo? Eu vejo que os conselhos profissionais, eles foram avocando, talvez para e passo aí com o trabalho do Estado, né? Eles foram avocando uma série de atribuições. Veja, educação, né? Treinamento, qualificação, atuação profissional também, criar campo de trabalho. Veja, se você parar para olhar, né, de maneira crua, a ordem não tem exatamente esse papel, assim como outros conselhos não têm. Mas cada vez mais ela vai puxando para si, e os advogados estão ali de maneira abnegada, né? Sim. Assim, em quase todas as comissões, né, cargos, enfim, são de maneira gratuita. A gente está ali doando o nosso tempo. Um ou outro que você está ali mais permanente, que existe ainda uma remuneração, talvez a nível de diretoria, coisa assim. Mas a ordem vem assumindo muitos papéis. E esse é um papel realmente muito bonito, né, da ordem. E eu me sinto muito, assim, muito confortável de atuar nesse projeto, porque a gente está num momento na OAB do Rio com uma diretoria muito unida, uma diretoria muito coesa, doutora Ana Tereza, Silva Drummond, Serginho, Rafael Borges, assim, a diretoria, doutor Fábio Nogueira, que é já de longa data. Todos eles. É um momento muito unido. Então, quando tem essa união, é muito mais fácil de prosperar no trabalho, porque anda ali e todo mundo trabalha muito, todo mundo com muita sede, muita vontade de fazer com que as coisas deem certo. Então, cada projeto é olhado e delegado, né, para cada presidente,
cada setor com muito carinho e vontade realmente de fazer a diferença, né, doutor Não, Sérgio? com certeza. Pra- E é muito interessante quando nós atuamos com entusiasmo. Entusiasmo, Nós é somos isso. entusiasmados. Deus dentro de si, entusiasmo. Mas incrível, Entusiasmo, é isso. Acho que não entusiasmo. pode faltar em Não é? nada. E é isso. O feedback E a gente- nós temos completo, né? Da doutora Ana sempre. a Nós doutora Ana é passamos. muito presente. Não existe carta sem resposta com ela. Nós passamos a demanda, ela entende, ela vai, impulsiona. Então, sinceramente, a gente trabalha com entusiasmo, né, doutora Patrícia? Exatamente, com alegria e muita vontade de fazer com que tudo que está ainda no esboço, né, no projeto, que é a parte seguinte da implementação, a gente já idealizou os editais de inscrição para os advogados, para que sejam todos inscritos e que consigam colocar em prática a advocacia. Então, todo esse entusiasmo a gente quer ver realmente acontecendo e transformando vida de pessoas, transformando a advocacia e fazendo a diferença no acesso à justiça da população hipossuficiente. Muito bacana. E eu já vi aqui algumas vezes, né? Eu conversei com os colegas da Trabalhista e eu vi o brilho nos olhos e o coração ali, né? No projeto. Eu sinto você falar e isso irradia, né? Isso é importante, que é coerente o seu discurso com realmente É pujante, né? A gente sente vontade mesmo de fazer a com que dê sua certo. atuação. Fazendo um exercício, então, já que você falou de ideal, né? E o ideal é o seguinte: o ideal ele não é real. Sim. Mas quanto mais a gente se aproxima dele, ao ponto que mais ele se afasta, mais a gente consegue subir nessa escada da sociedade e ajudar a progredir esse mundo e tornando o que era ideal um dia, né, mais tangível. Vamos fazer um exercício de futurologia. Qual o futuro da advocacia dativa no estado do Rio de Janeiro? Onde é que vocês veem daqui a 1, 2, 3 anos? Claro, a gente sabe que gestão é arte do possível, né? Depende de aspectos políticos, de cooperação de entidades, instituições, dos advogados também entenderem o projeto e muito se doar. Alguns vão ver ali uma oportunidade talvez de trabalho, outros talvez já melhor estabelecidos vão entrar ali para doar um pouco do seu tempo, para serem mais úteis, né? Enfim, mas o que vocês veem daqui a 1, 2, 3 anos para esse brilhante projeto? Eu vejo um grande futuro. E o grande aliado é o tempo. O importante é se criar uma cultura. Essa cultura ainda não foi criada. Vai se criar uma cultura, essa cultura ela vai sendo ampliada, as pessoas que estão sendo beneficiadas ou os atores que estão ali atuando como advogados dativos, eles vão entender a relevância e, com o tempo, isso vai acontecer. Né? A gente vai progredir aí, nós temos um grande futuro, mas tem que começar. Né? Você falou muito bem da cultura. E a gente vinha conversando antes do podcast, eu citei alguns livros de um contista americano que escreve muito na área do direito, e alguns viraram até filmes, enfim. E eu percebi, né, lendo os livros dele, porque ali a gente se inspira e vê que a realidade é diferente na América. Por exemplo, onde esse contista é radicado, né, ele é do Mississippi. E lá tem muito advocacia pro bono. Algumas pessoas montam fundações com recursos públicos, esses advogados trabalham ali, têm a sua remuneração, que é até uma remuneração menos destacada do que teriam trabalhando na iniciativa privada, mas eles atuam em projetos, né? Tem um projeto lá que é para revisar casos de condenação, de corredor da morte, e é bem interessante que algumas pessoas realmente foram condenadas sem provas, processos irregulares, é muito cultural. Então, como você fala de cultura, eu acho que mudando e arraigando a importância de certos valores, sedimentando, as pessoas vão começar a aceitar que aquilo faz parte, que é normal, que é bom, né? Que é importante, né? Sua visão de futuro para esse projeto. E os primeiros municípios a aderirem vão ser os principais aliados para conseguir alcançar os próximos, porque todo mundo quer aquilo que deu certo. Então, nós temos 93 municípios no estado do Rio de Janeiro, e o que eu vejo para o futuro é que a gente consiga atingir a maioria deles. Pode ser muito sonhador, pode, se não for todos, ok, mas eu quero trabalhar com vontade, com entusiasmo e acreditando que a gente vai conseguir atingir o máximo possível de municípios no estado do Rio de Janeiro. Que bacana. Eu acho que essa acendendo uma luzinha aqui, outra colar, a coisa realmente se irradia. Você comentou, né? Olha, funcionando aqui, funcionando lá, as pessoas vão replicar. Eu fiz um determinado curso numa área, uma imersão sobre negócios imobiliários e tal, eu e um colega, né? E foi muito bom.
Até o final foi bem agradável, porque a gente é muito acostumado com a internet, aula virtual, virtual não, aula telepresencial, a gente perdeu a interação. Acabou a aula ali, eu vi a advocacia feliz por estar em contato, trocando experiência, conversando, né, na sua casa, e acabou a última aula, né, ele ficou com as 4 primeiras e eu com as 2 últimas. O pessoal bateu palma, veio tirar foto, pedir cartão, enfim. E dali, outras subseções chamaram também, porque deu certo. Pô, eu vi na Sim, subseção É um tal, exemplo. foi muito legal, e aí fulano me ligou, falou que era para trazer para cá. Então eu penso da mesma forma, chama-se irradiar. Né? É isso. Funcionou, é positivo, as pessoas vão ver, eu acho que isso se contamina, né? E nós temos um momento da informação imediata. Imediato. Se foi bom ou se foi ruim, imediatamente você tem acesso à informação. Então, realmente, a coisa vai realmente aumentar de uma forma assim mais progressiva, de forma bem mais rápida. Muito bem. Vocês podem destacar se algum município já começou a trabalhar, a implementar algum projeto, né? Sim, o município de Maricá já foi aprovado e eles estão agora operacionando toda a logística para iniciar a implementação. Mas o município de Maricá e Resende. Seropédica está já confeccionando o projeto de lei. Acho que na próxima semana já deve ser dada entrada. E os outros municípios, Barra do Piraí, alguns Resende. municípios Resende, que nós já visitamos, mas ainda não estão com um projeto avançado. Bacana. Então as sementes estão sendo lançadas. São sementes lançadas, exatamente isso. E aí vem até o significado de educação, né? Educo, uma pequena semente lançada ao solo que ela pode, se o solo fertilizado, irrigado, se tirar Sim. pedra, erva daninha, vai crescer e se transformar numa árvore frondosa e entregar frutos, né? Então, acho que o educo é o processo de crescer, né? De fertilizar, muito interessante. E Você até me lembrou uma frase que uma amiga minha fala muito. Todas as palestras, doutora Vanessa, uma grande amiga, ela fala assim: se você sabe o que planta, não tenha medo da colheita. Então é isso que eu estou vivendo, que eu sinto que eu estou vivendo agora. Essa questão de ser visita em tantos municípios é desafiador, né? Isso é uma coisa que traz para a gente um certo receio, mas o que nós estamos plantando é trabalho, é informação, são possibilidades para a advocacia, são benefícios para a sociedade. Então, nós sabemos o que estamos plantando. Então, por isso que nenhuma ansiedade ou receio vai tirar da gente a certeza de uma boa colheita. Sim. tem uma frase, já que a gente falou em frases, né, já estruturadas, André Luiz, ele diz o seguinte: o bem que fazes é advogado teu por toda parte, né? Então, Boa. toda semente boa... Sim. Já gostei, já vou replicar em outras já tá ali oportunidades. trabalhando por nós. Como engajar novos advogados, especialmente os mais jovens, nessa atuação tão relevante? E também vocês falaram um pouquinho sobre a violência doméstica, que foi uma área que se destacou, parece, nas visitas, né? Sim. Dentro das subseções aí. Um tema Sim. bem pujante. Em relação aos jovens advogados, nós não vamos ter dificuldade para engajá-los nesse projeto. É que no momento que nós estamos, ainda é um momento de negociação com as prefeituras. Porque no momento de realmente trazê-los para eles se inscreverem, começarem a participar mais ativamente, eu não tenho dúvida que eles realmente vão vir com muito entusiasmo, Sim. muita vontade para participarem do projeto. Mas, por hora, nós temos um grupo da comissão, que é um grupo engajado nesse escopo, nessa estrutura da comissão e, principalmente, nesse momento de negociar, de apresentar o projeto nas prefeituras. Mas, no tempo oportuno, na hora certa, todos os advogados serão convocados a estarem com a gente. Todos os advogados que tenham interesse, e na sua pergunta, em relação aos jovens, principalmente estes. Com relação à violência doméstica que você falou, o que acontece? A violência doméstica é um fantasma que ronda todos os municípios. E quanto mais a vítima tiver certeza que ela está sendo acolhida pelo sistema, melhor. A advocacia dativa vai ser mais uma que vai informar: nós estamos no seu município. Fora todos os amparos que você tem, a advocacia está aqui também, tá? Para lhe atender. Muito bom.
excelente. Deixa eu passar aqui agora para falar dos nossos patrocinadores antes da gente encaminhar então para a rodada final de considerações. Eu quero agradecer aqueles que ajudam a tornar esse projeto autossustentável. Quero agradecer aqui Juliana, leiloeira pública com 10 anos de experiência no mercado da leiloaria. O leiloeiro pode ser o melhor amigo dos advogados em certos momentos, né? Realiza leilões nos processos judiciais e principalmente nas cobranças de cotas condominiais. Quero agradecer também aqui Rafael Thiago, colega advogado, Instagram @rt.negócios, até 40% no valor atual do seu plano para advogados e membros do Judiciário. DDD 21 97 347 5232. Quero agradecer também Gilcimar Conceição, contador condominial, também parceiro da advocacia. Abra sua PJ, proteja seus rendimentos. Simone Viana, advocacia condominial, família, sucessões. Quero agradecer também Andréa Perazzoli, especializada em Direito Penal Econômico e Tribunal do Júri. www.andreaperazzoliadvogados.adv.br. CBEPJUR, pós-graduação na área jurídica, especializa-se em Direito Previdenciário Militar, Trabalhista, Imobiliário, Condominial, Civil, também amigo das subseções da OAB. E Francisco Egito Advogados Associados, especializados em Direito Imobiliário e Condominial. Então, feito o agradecimento aos nossos patrocinadores, se tiver interesse, né, em apoiar nosso evento, patrocinar nosso evento, estamos de portas abertas, queremos inclusive ampliar aqui, fazer mais podcasts, que tenha tema interessante para trazer, colega para convidar, e acho que esse debate, né, essa construção coletiva é muito importante. Bom, estamos encaminhando para o fim deste programa, mas teremos outros. E eu passo, então, para que vocês possam fazer as suas considerações finais, o que não foi abordado, uma síntese, dar o recado de vocês, dar o Instagram, enfim, para quem quiser entrar em contato, fiquem à vontade aí, para que a gente, então, encerre o nosso 20º podcast Ação Jurídica, Advocacia Dativa, a ponte entre o cidadão e o direito. Hoje aqui com a doutora Patrícia Pacheco, presidente, inclusive, da Comissão de Desenvolvimento da Advocacia Dativa, da OAB-RJ, e Sérgio Fernandes, vice-presidente da aludida comissão. Então, fiquem à vontade aí para falar sobre esse tema, considerações finais, a síntese, recado, o que a gente não falou, perspectivas. Querido Francisco Egito, tá? Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade que você deu para a nossa comissão de estar aqui, estar explicando como funciona a atuação da advocacia dativa, onde nós desejamos chegar. Tá? Queria lhe agradecer muito. Eu tenho a dizer agora, finalizando, que nós estaremos aí para o que der e vier. Tá? Nós estamos muito entusiasmados com o projeto, nós estamos muito entusiasmados de fazer a diferença no munícipe, nós estamos muito entusiasmados em fomentar o advogado em início de carreira. Tá? Seriam essas considerações que eu tenho que fazer. Igualmente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com você, doutor Francisco, já conheço a longa data. Doutor Sérgio, que foi uma grata surpresa quando a doutora Ana convidou para ser vice-presidente. Eu fiquei muito feliz quando eu conheci e falei, ufa, ele é do bem. A doutora Ana aponta exatamente a pessoa, o homem certo no lugar certo. Você conversa com ela, ela já pensa, ele estaria bem naquela comissão e a presidente é essa pessoa e tá certo, deu muito certo. Ela vai fazendo as conexões. Já viu o caminho, a barra não é longe, mano, é tão longe, dá para voltar aqui depois. Não, com certeza, vai ser um prazer. Adorei aqui a experiência de estar com vocês. A estrutura? A estrutura linda. E em relação ao projeto da Advocacia Dativa, espero que numa próxima vez que tenhamos esse tema, que a gente possa falar em números, em resultados, em diferença na vida das pessoas, que a gente possa trazer, inclusive, histórias de pessoas que foram atendidas por advogados da Ativa aqui da OAB do Rio de Janeiro. Então, meu muito obrigada e até a próxima, se Deus quiser.
Muito bom. E ainda acredito que nós falaremos disso num jornal em breve. Vamos ver se a gente consegue também Vamos! lançar. É Queridos, isso. tive hoje aqui um bate-papo agradável sobre a advocacia dativa, ponte entre o cidadão e o direito, podcast número 20, encerrando com a doutora Patrícia Pacheco, doutor Sérgio Fernandes. Um abraço para todos vocês, tá? E até a próxima.